E a entrevista exclusiva de hoje no programa Olho no Olho com Guilherme Tiosso, o ex-prefeito Diego Denadai resolve falar tudo e mais um pouco. Tudo bem, Diego? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tiosso. Para mim é um prazer estar aqui, depois de 5 anos aí em silêncio, apanhando muito, né? Resolvi, através de um convite seu, de toda a sua equipe, estar aqui e poder falar um pouco, né? Acredito que é muito importante, né, Diego, você ter essa oportunidade hoje de falar, porque afinal de contas foram 5 anos praticamente de ataque e sem você se pronunciar, só se pronunciando a cada processo, em defesa de cada processo. É isso, na verdade eu optei pelo silêncio, né? Um silêncio dolorido, é verdade, não só para mim, mas para toda a minha família. E agora que a verdade, depois de um longo tempo, né? A verdade para o injustiçado ela demora demais, né? É um tempo difícil, é um tempo que demora a passar. Mas graças a Deus agora sozinha a verdade está aparecendo, né? Então muito daquilo que se falava hoje já se comprovaram que eram mentiras, né? Então nada melhor de estar vindo aqui com uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha por Americana, que sempre trabalhou, que é o seu caso, poder estar aqui revelando e falando coisas, né? Dos nossos erros, sim, dos nossos acertos, aquilo que nós não faremos de novo, aquilo que faremos de novo, enfim, poder estar tendo essa oportunidade de esclarecer, principalmente, muitas coisas que ficam no subconsciente ou então no senso comum, né, que acaba fugindo da verdade. Então, eu estou aqui à disposição para poder falar e contar tudo para você e aqui estou à disposição para esclarecer todas as histórias. Tá certo, Diego. Está disposto a responder todas as perguntas? Todas as perguntas, sem filtro algum, fique à vontade, pode falar o que você bem entender aí. A entrevista, o intuito de eu estar aqui é isso, poder estar falando tudo aquilo, qualquer dúvida, estou à disposição. Bom, gente, para quem não conhece um pouco da história do ex-prefeito Diego Denadai, hoje eu vou explicar um pouco para vocês que Diego Denadai ele foi vereador por 2 mandatos. Em 2001, o primeiro vereador mais jovem da história de Americana. Aos 20 anos de idade, em 2005 foi reeleito como o mais votado. Eleito em 2008 como prefeito da cidade de Americana, com 28 anos de idade e o segundo prefeito mais jovem da história da nossa cidade. Diego, fala um pouco para a gente como foi o seu primeiro mandato. Olha, Tiosso, na verdade foi um momento de alegria, né? A Americana vinha num marasmo muito forte. Se a gente relembrar um pouquinho, a gente perdia empresas para Santa Bárbara, perdia empresas para Sumaré, para Nova Odessa, autoestima baixa, tudo não dava, tudo era muito complicado para a cidade de Americana. E quando nós entramos com essa alegria, com essa força, com essa vontade em fazer. Eu tinha vindo de 2 mandatos de vereador na Câmara, então a gente acompanhava lá as dificuldades da cidade, né? E ao mesmo tempo, essa vontade de querer fazer, de querer realizar. Com 28 anos, você imagina você se tornar prefeito da cidade que você nasceu, a cidade que você ama, que você vislumbrou durante todo esse tempo na Câmara em poder realizar. Então o primeiro mandato foi um mandato de positividade, de gratidão à população de Americana, foi um mandato de muita realização, né? E eu falava em todo lugar que eu ia, seja em São Paulo ou em Brasília, tinha R$1 para cidades, a Americana estava lá. Porque eu me fazia presente realmente, até enchia o saco dos ministros, dos secretários de Estado, do presidente da República, do governador, dos senadores, dos deputados, enfim. Praticamente toda semana eu estava em São Paulo ou em Brasília tentando captar recursos para a cidade. Porque se a gente depender, até hoje é assim, se a gente depender só do orçamento municipal para administrar, a gente não consegue fazer nada. Falta dinheiro a todo momento para qualquer coisa. E na época não era diferente. Então essas idas para Brasília, ida para São Paulo, atrás de que seja R$1, R$10, R$1 ou R$1.000 para a obra na cidade... Já fazia toda a diferença. Já fazia toda a diferença, incrementava o orçamento e aí conseguimos fazer as praças, os postos de saúde, as avenidas da cidade, os shows que a gente trazia para a cidade. Porque mais do que realização, um dos grandes objetivos nossos era resgatar a autoestima do americanense, que estava realmente para baixo, sabe? Então a gente era muito complicado, porque a gente saía no jornal, a empresa saiu de Americana, foi para Nova Odessa. A Bandeirantes escolheu ir para Nova Odessa. Enfim, tudo era Isso em era Santa muito triste Bárbara, para a cidade. Era muito complicado, né? E a gente não via um horizonte, né? E aí quando nós assumimos e aí montamos a nossa equipe e como começamos a fazer a interlocução com os governos, opa, peraí, é possível. Então esse resgate da autoestima da cidade, essa possibilidade de você ir buscar projetos, foi maravilhoso.
porque a cidade começou a viver um novo tempo realmente, né? Então a gente conseguia, fora as realizações das obras, que nós fizemos muito para a cidade, as realizações com o ser humano, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, né? Porque vamos supor, você não vai fazer uma praça porque você quer fazer a praça. Você vai fazer uma praça num lugar onde as pessoas vão utilizar, né? Não adianta você falar, vou fazer um posto de saúde. Não, vou fazer um posto de saúde onde realmente a população vai utilizar. Mais do que tijolo, você não precisa construir nada. Pode ter uma casa ou debaixo de uma árvore, mas você ter um médico para atender a mãe, o pai de família, com a sua criança, isso já vale. Então, Diego, nosso objetivo era esse. Você está falando um pouquinho aí da saúde, né? A saúde foi um grande investimento seu. Foi porque eu entendi assim, né, Tiosso, era o seguinte, o Brasil passava por muita dificuldade, né? E eu falei, pô, como prefeito, posso ajudar nessa economia, né? Porque geralmente a questão econômica depende do presidente da República, do governador, muito menos do prefeito. Mas o prefeito, ele pode ser o elo, né, de ligação. Isso. E aí que eu falava, puxa vida, aí veio aquela ideia, né? Se a gente investir na saúde e na educação, a mãe, o pai de família, quando precisar, saber que ela vai chegar no posto de saúde, vai ter lá o pediatra, o ortopedista, o clínico geral, para aquele primeiro atendimento. E se precisar de uma retaguarda, vai ter um hospital municipal com capacidade para atendimento, ele não vai precisar gastar no plano de saúde. Se a mãe e o pai de família tiver uma creche forte, com os funcionários felizes, com a criançada sendo bem alimentada, num horário, principalmente um horário integral, um horário que atenda a mãe e o pai trabalhador, ele não vai ter que pagar uma vaga numa creche. Só nessas duas pontas, é quase 500, 600 reais por mês que sobra do salário do trabalhador para ele poder investir em outra coisa na cidade. Então ele vai fomentar o comércio, ele vai comer um lanche, ele vai tomar sua cerveja, seu guaraná, seu suco, nas praças da cidade, nos restaurantes. Isso gera emprego. Economia gera emprego. Então, na verdade, o nosso objetivo era esse. Então a prefeitura investia realmente, até o que não tinha, em saúde e educação, para poder fazer a roda econômica da cidade girar. E a gente viu um momento bom, né? A gente viu um momento que depois a cidade foi recebendo prêmios da ONU, nós ficamos em 18º lugar, 19º lugar no país com o IDH de Americana, né? Hoje eu nem sei que lugar que nós estamos. Nós fomos considerados pela Firjan, no estudo, o primeiro lugar no Brasil de índice de bem-estar urbano, né? Da nossa região metropolitana, o IDEB, a nota das crianças nas escolas, a Americana foi a primeira da região metropolitana. A primeira da região. Então você vê, nada mais era do que assim, o prefeito fazia isso. Não, era todo mundo junto, é uma sinergia. Tipo assim, é lógico que a cara do prefeito, você tem um prefeito sisudo, bravo, resmungão, que só briga com os outros, só, sabe, tudo é ruim, aquela energia negativa, a cidade vai junto. A liderança, a cara da principal pessoa que está sentada na prefeitura, queira ou não, ela influencia. Então você vê, resmungar, ficar reclamando, xingando os outros, tratando os outros mal, a cidade não prospera. Então eu falo assim que você tratar os outros com alegria, com harmonia, com gratidão, porque você pega um servidor público, o que adianta o prefeito se matar para conseguir um recurso, e aí o servidor público está infeliz. Se ele está sendo massacrado, se ele está sendo maltratado pelo prefeito. Isso não adianta, né? O prefeito tem que tratar bem o servidor público, tem que conversar, tem que ouvir, tem que dialogar. Nem sempre é fácil, porque nem sempre aquilo que você quer fazer você consegue. Sim. Né? Mas agora você vir com cara feia, com aquela colocar uma proposta negativa para a cidade está mal, a cidade está devendo, não vai dar, a cidade está... Quando não é verdade, como você fala assim que a cidade está quebrada, sendo que entra 40, 50 milhões de reais por mês nos cofres da cidade? Então é o seguinte, mentira gera mentira, entendeu? Negatividade gera negatividade, energia ruim gera energia ruim. E a mentira falada várias vezes... Então, isso que é ruim, verdade, né? Então, a gente pregava o contrário, tipo, tá difícil, realmente tá difícil, mas nós vamos tentar melhorar as coisas, sabe? Tem condição de colocar um médico lá no Zanaga, na Cidade Jardim, na Praia Azul, lá no Parque Gramado? Às vezes não tinha, mas a gente colocava, né? Por quê? Não é o Diego, é a mãe, o pai de família que estava lá, né? Então, na nossa época era assim, sabe? Então, você colocava e depois dava um jeito para resolver. Tinha que dar um jeito, agora não podia sobrar nas costas do cidadão. Essa era a minha visão. Se tivesse algum processo ou qualquer tipo de medida que fosse contra o prefeito.
não contra o cidadão, né? E hoje o que a gente vê é o inverso, né? Vamos supor assim, o cidadão tem que ficar entrando com um processo para conseguir remédio, o cidadão tem que ficar entrando com um processo para conseguir vaga em creche, o cidadão tem que ficar entrando com um processo... Na sua época não existia isso? O processo era contra o prefeito, porque eu fazia, tipo assim, sem poder, às vezes dava o remédio, sem poder, às vezes colocava o professor na creche, sem poder, às vezes colocava o médico lá para atender. E se tinha algum processo como teve, era eu que era processado, sim, e não o povo. Quem teria que ser massacrado é o prefeito, não o povo. Essa hora é a hora que o prefeito tem que se sacrificar, porque ele foi eleito para isso, e não o povo. E isso aconteceu, né, Diego? Na nossa época, sim, né? Hoje a gente vê a todo momento se esquivando de decisões, se esquivando de algumas atitudes que tinha que tomar para não tomar processo. Entendi. Né? Então, agora, só que na verdade, assim, por tanto que eu sofri, eu já não sei quem está certo. Por mim, eu faria tudo outra vez com relação a fazer de tudo para ter o atendimento do povo. Mas sim, só eu sei o quanto eu sofri por receber todo esse monte de processo, muitas vezes por tentar e fazer coisas que às vezes a prefeitura não tinha condição de fazer. Você falou de processo, daqui a pouquinho a gente vai falar da quantidade de processo. Ótimo. E eu vou fazer algumas perguntas para você, Diego, com relação a isso. Mas a gente falou um pouquinho do primeiro mandato, mas a gente sabe que você foi reeleito prefeito em 2012, com uma expressão muito interessante de votos, com 72.942 votos, cerca de mais de 60% dos votos válidos do município de Americana. Na época foi muito legal. Na verdade, tudo isso que eu falei dessa luta, dessa batalha, dessa sinergia, dessa... A reeleição foi o reflexo Foi disso. o reflexo. Né? Então, a população estava entendendo aquilo que a gente estava fazendo. Certo. Né? Tanto que nos conduziu a uma vitória que não existia ainda na cidade. Quase 60% de voto. É uma reeleição muito forte. Né? E isso gerou, né, no segundo mandato, mais dificuldade do ponto de vista político. Porque, a partir do momento que nós vencemos essa eleição, começou a surgir aquela política rasteira, sim, aquela política mesquinha, aquela política chula, sabe, do poder a todo custo, de tentar fazer de tudo para atrapalhar. Só que... De tudo pelo poder. Tudo pelo poder, assim, e não viam a cidade. Eles queriam atrapalhar o Diego, mas o Diego era o prefeito. Naturalmente, se você atrapalhou o Diego, a cidade, como atrapalha eu falei, a cidade. Acaba atrapalhando. Querendo ou não, acaba refletindo no dia a dia da cidade. E essas pessoas não pensaram isso na época e vieram com tudo. E isso tudo acabou resultando em uma cassação no mês de outubro de 2014. Que na verdade assim, aí em 2013, né, fomos reeleitos. E aí eu tinha interlocução, Tioso. Eu tinha interlocução com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, com o presidente Fernando Henrique, eu tinha interlocução com o Geraldo Alckmin, com o Serra. Isso incomodava muito as forças tradicionais da cidade. Você tinha um métier, uma circulação muito grande com todo mundo, né, no meio político, não só aqui dentro do estado de São Paulo, mas a nível Brasília também, e isso incomodava muito a política incomodava demais, local. Né? Tipo assim, isso aí foi meio que o estopim, né? E eu também, agora eu tenho que reconhecer, passado tudo esse momento, eu também deixei subir um pouco nas tamancas, vamos dizer, né? Tipo assim, o poder subiu um pouco na cabeça, não tem como. Então eu achava que tudo podia, tudo tinha que dar jeito, tudo vai fazer. E as coisas não são assim. Né? Então isso serviu para mim também como lição, sabe? Então assim, ir mais devagar, não precisar ter toda aquela astúcia, aquela vontade de fazer tudo. Não, calma. Né? Então isso também, se teve uma lição, foi essa. Não deixar o poder subir a cabeça como estava, pensar que tinha outras pessoas, mesmo com essa política ruim, às vezes você tem que conversar, e eu não queria conversar. Então, o que acontece? Todo esse meu trânsito com esses grandes nomes da política da época incomodava muito, porque eu não precisava do deputado para chegar no presidente, eu não precisava do deputado para chegar no governador. Eu ligava e ia lá, eu almoçava, jantava com os caras, né? E naturalmente resolvia. Trazia coisa para a cidade. Isso incomodava, Isso né? eu ia perguntar para você, Diego, porque eu acho que quem viveu em Americana nesse período deve se recordar, até mesmo quem é do meio político sabe disso, que você chegou a ser cotado para ser até mesmo governador do estado de São Paulo. Isso. É porque eu transitava, né? Tipo assim, e eles lá, pô, o Diego tá vindo aqui, eu ligava e ia. Né? Quero falar lá com o ministro. Eu pedia para a secretária, ligava, pô. E sem precisar de um deputado, sem precisar. E eu, lógico que sempre ajuda, e toda ajuda era importante. Era bem-vindo. Mas eu ia, eu ir sozinho, às vezes não, né? Na verdade, isso machucava o ego de algumas pessoas. E aí essas pessoas começaram a
a começar a atrapalhar e querer fazer de tudo para tirar, né? Certo. E como você falou, tipo assim, o presidente Fernando Henrique escreveu sobre a gente no Estado de São Paulo, eu era recebido pelo Lula, eu era recebido pela Dilma, pelo Geraldo, pelo Serra, então isso incomodava muito. Então isso começou a gerar muita obstrução do trabalho, sabe? E quando eles tiveram uma brecha, aí vieram todos para cima, o que culminou, na verdade, aí na cassação do nosso mandato por conta de uma revista. Né? Inclusive, eu até trouxe trouxe a revista a revista aqui, Diego, que na verdade foi uma revista que quem de casa chegou a ver, muita gente pegou essa revista em mãos. É uma revista muito bonita, muito bem feita. É isso. Né? Mas aqui, nessa revista, você contou um pouquinho da sua trajetória. Tudo, do primeiro mandato. Do primeiro mandato, do que aconteceu. Então, você de casa pode ver, essa revista foi, na verdade, o estopim para que houvesse um processo de cassação do seu mandato. Diego, o que você tem a falar sobre esse processo direcionado a essa revista? Foi muito estranho, na verdade. Eu, na verdade, nunca na minha vida imaginava que eu fosse ser cassado, sair da prefeitura por conta dessa questão de uma revista eleitoral. O que aconteceu exatamente? Na verdade, nós fizemos, como toda campanha, você faz materiais de campanha. Esse foi um, né? Pago com o recurso da campanha. Não foi nada com dinheiro público, como falaram muito na época. Eu fiz questão e fazia questão nas reuniões de organização de campanha, coloca tudo que tem que colocar. Quanto foi a tiragem? Foi 75 mil? Põe 75 mil, faz direito, porque esse é um material que vai chamar a atenção. E naturalmente... Mesmo porque você já era o prefeito, estava vindo para uma reeleição e já vinha sendo perseguido. Isso, e eu pedi para o pessoal nessa revista, quando fez, falou assim, ó, se nós pintamos o muro de uma escola, não vai pôr que nós reformamos a escola, coloca que nós pintamos o muro da escola. Se nós tiramos uma janela, põe que foi a janela. Justamente para evitar qualquer problema. Né? E aí passou um tempo, chegou lá, então, Diego, uma nota, depois veio outra nota na campanha. Enfim, esse negócio de prestação de conta que não é nem o candidato que toma conta disso. Você tem um departamento lá financeiro dentro da campanha que toma conta. Enfim, na hora de se juntar a nota fiscal da revista, juntaram uma nota de remessa da revista. Sim. E aí considerou o valor da nota de remessa como se fosse o valor pago. E esse valor estava diferente do valor pago na nota fiscal. E aí falaram, não, caixa 2, até hoje, na própria sentença do juiz, não houve nenhuma comprovação de qualquer tipo de caixa 2. E eu fui condenado por caixa 2. Você foi condenado por caixa 2. Entendeu? Eleitoral, que não tem nada a ver com prefeitura. Nada a ver com prefeitura. Uma campanha eleitoral. O que me tirou da prefeitura foi a prestação de contas da campanha eleitoral, não tem nada a ver com administração. Né? E aí fizeram toda aquela confusão, aquela tempestade de boato, aquela tempestade de mentira, que foi, na verdade, assim, Tilson, é um negócio, é uma fase tão ruim que... E quando você está fora da prefeitura, você não tem condição de rebater todas aquelas coisas que as pessoas colocam, esses maldosos de plantão, na mesma velocidade. Então, o cara conta uma mentira que hoje, essa mentira se espalha, até você ficar sabendo dela, todo mundo já está falando como se fosse verdade. E você, fora do cargo, você não tem mais como se defender publicamente. Sim. Você não tem como dar entrevista, ninguém mais te procura. É a verdade. Né? E aí isso fica engasgado na garganta da gente, e aí é você com a sua família, e primeiramente você com Deus. Né? Sim. É só isso que explica a gente ter força para superar tudo isso, né? Porque você pega, eu não sei se você já assistiu aqui, o filme de Getúlio. Sim. Getúlio não aguentou, deu um tiro no peito, porque a pressão é gigantesca. É uma avalanche. A sociedade, a família, todo mundo cobrando. É uma avalanche de mentira que você não tem capacidade de você rebater. Perde até as forças de não dá, você fala assim, puxa vida, eu acabei de rebater uma, já criaram outra. Aí eu vou rebater a outra, já criaram outra. O que eu passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E olha que eu não tenho poucos, né? Eu não desejo... Você deve ter muitos, né, cara, Diego? eu não desejo para o meu pior inimigo aquilo que eu passei, sabe? Porque eles não vieram para acabar com a minha carreira política como eles fizeram. Sim. Eles vieram para acabar com a minha vida. E fazem de tudo até hoje ainda para tentar acabar com a minha vida. Isso eu não acho certo. Porque você ter adversário político é justo, é normal, cada um vai lá e briga e é assim que funciona. Agora, tudo tem um limite, sabe? E eles, comigo, eles passaram muito desse limite, sabe? Então foi uma perseguição, uma avalanche de coisa que eu não desejo para ninguém, não.
Tá certo. Bom, para a gente ir finalizando o nosso primeiro bloco de entrevista com o ex-prefeito Diego Denadai, Diego, a gente vai continuar a falar no próximo episódio, né, sobre essa perseguição política, que eu quero alguns detalhes, mas eu gostaria de saber, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você esteve nos Estados Unidos numa visita na sede da Goodyear em 2013. Né? Qual foi o motivo dessa viagem? Na verdade, assim, como eu falei, eu buscava todo o tempo, todas as soluções para tentar gerar emprego, gerar renda para a cidade. Naturalmente, depois que uma empresa se instala, dá 2, 3 anos, começa a gerar recursos para a própria prefeitura, para a cidade. Então eu ia e buscava, né? Fui para a Coreia e consegui trazer a Doosan. A Doosan, que infelizmente agora na atual administração, deixou a cidade praticamente. Acabou de deixar a né? cidade. Então você vê, foram 1.000 empregos criados aqui, uma parceria com o governo do estado. Não foi o Diego que foi lá e conseguiu, não. O Diego foi, conversou com o Geraldo Alckmin, o Geraldo falava com o secretário vinha para cá, tinha outras cidades disputando a empresa. Nós pegamos um avião, fomos para Seul, trouxemos a empresa para cá. Não é assim, vou trazer a empresa, vem para cá amanhã. Não, você tem que articular, você tem que estar bem entrosado com o governador, com o presidente da República, com os ministros, enfim. Abrir as portas da cidade, mostrar o que a cidade tem para oferecer. É isso. E eu fui o primeiro prefeito de Americana que foi visitar a sede da Goodyear, a matriz da Goodyear no mundo. Que hoje é responsável por 26, se não me engano, 26, 27% de tudo, né? de tudo que se arrecada na cidade. É ali, sempre foi. Então, um pilar é a Goodyear. Pô, como que eu, prefeito da cidade, que um pilar econômico é a Goodyear, nunca tinha ido lá. E nós fomos. E aí a Goodyear estava para decidir se ia investir ou não, quase 150 milhões de reais numa nova planta, numa nova unidade, num novo projeto. E esse investimento veio. Né? Esse investimento veio, os empregos ficaram garantidos e a criação de mais emprego também. Então, assim, eu falava assim, eu era bem chato. Eu ficava e eu ia em cima mesmo para tentar trazer as coisas para a cidade. Tá certo, Diego. A nossa entrevista continua amanhã, no próximo bloco, no mesmo horário. Espero por você. Perco a continuação da nossa entrevista com o ex-prefeito Diego Denadai. O tempo esquentou e o clima ficou tenso. Não percam. E nesse segundo bloco do nosso programa Olho no Olho com Guilherme Tiosso, o nosso bate-papo continua com o ex-prefeito Diego Denadai. Diego Denadai, prazer novamente ter você aqui hoje e a gente continuar esse bate-papo e tirando as dúvidas das pessoas e também as minhas. Legal. A curiosidade eu acho que é geral, todo mundo quer saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perseguições políticas que você no primeiro bloco acabou falando que sofreu e que sofre até hoje. É isso. Na verdade, né, tio, eu agradeço você pela oportunidade de eu estar podendo falar, acho que pela primeira vez, depois de passar todo esse tempo, sobre essa onda de boato. Na verdade, nem foi onda de boato, foi uma tempestade, um furacão, né, uma avalanche de boato, de mentira, coisa do arco da velha, que só quem já passou por um sabe o que é. Eu passei por um monte, né? Então, uma coisa assim, é que eu falei no outro bloco, tipo assim, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, tudo isso que eu passei logo depois que eu saí da prefeitura, né? Foi aquela avalanche porque eu não tinha, enquanto eu estava como prefeito, acho que eu tinha 2, 3 processos, né? Sim. E quando você está na prefeitura, você tem condição de rebater as coisas, você tem a televisão, você tem o jornal, você tem rádio, à disposição para poder falar. Né? A hora que você sai, você já não tem mais nada. Sim. Então fica todo mundo falando, que foi o que aconteceu comigo, todo mundo falando de você, sobre você, coisa que não tem nada a ver, uma mentira atrás da outra e a gente não consegue, como eu já falei, rebater na mesma intensidade que as pessoas vão criando. Você né? hoje Muita coisa maldosa, né? Você hoje consegue identificar a motivação disso tudo, Diego? Então, na verdade, a origem de tudo é a política. Né? A origem de tudo é daquelas mentes maldosas que existem na política, você já passou por isso, eu também, quem está na política sabe. Essas mentes maldosas, elas criam as coisas. E aí a população, que muitas vezes não tem e não é obrigada a saber das coisas, acaba entendendo como se fosse verdade e acaba passando para frente também de uma maneira espontânea, natural, porque, eu volto a dizer, a população em si não tem a obrigação de saber o que é certo e o que é errado, mas
as mentes aí políticas ruins, elas que criaram toda essa questão. Então, toda aquela perseguição política ao longo dos mandatos que eram feitos pelas oposições e ficava no campo político, eu fiquei sabendo de história no bastidor dos meus adversários e falaram assim, pô, como é que nós vamos falar para a população que o Diego saiu por causa daquela revista? Não vai cair bem para nós e vai ficar bom para ele. Porque a revista já tinha sido distribuída. Tipo assim, como é que nós vamos explicar lá para a Dona Maria, para o Sr. José lá no bairro, que o prefeito saiu da prefeitura porque fez uma revista que só falou a verdade, que fez uma revista mostrando o que ele fez, que fez uma revista paga com o dinheiro da campanha, nada com dinheiro público. Isso, e até em pesquisa dava, que tipo assim, pô, é uma injustiça que está acontecendo com o Diego sair por conta dessa revista. Então, o que as mentes maldosas políticas criaram na época? Ah, vamos começar a sair porque roubou. Vamos falar que ele saiu porque roubou, vamos falar sair porque ele desviou, vamos falar que ele saiu porque da obra da Avenida Brasil, vamos falar que ele saiu por causa disso. E coisa que é tudo mentira. A obra da Avenida Brasil foi muito marcante, né? Foi um momento histórico para a cidade que acabou transformando a realidade da cidade. E foi algo muito grandioso para o tamanho do nosso município na época. Foi. Então foi muito usada para isso também. E foi uma luta, né, tio? Tudo aquilo que foi favorável a mim, na época que eu estava na prefeitura, porque a turma via, não é fácil você conseguir fazer uma obra desse tamanho, com a oposição que eu tinha. Então só eu sei a quantidade de vezes que fui para Brasília, quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro para resolver as questões do BNDES, que era o órgão financiador. Sim. Quantas vezes eu tive que conversar com o ministro, com tudo que você imaginar, para tentar viabilizar a obra. Aí a obra é viabilizada. Todo mundo começa a sentir que a população aprovou a obra. O que eles fizeram? A hora que o Diego saiu, a hora que eu saí por causa da revista, saiu porque roubou. E lá é lá na Avenida Brasil. Só que agora o STJ decidiu e arquivou todo o processo da Avenida Brasil. Quantas pessoas ouviram que foi arquivado todo aquele monte de denúncia contra mim referente à Avenida Brasil? Poucas. E foi tudo arquivado? Foi arquivado pelo STJ por unanimidade, Superior Tribunal de Justiça. A denúncia que foi feita é referente à Avenida Brasil. Essa é uma dentre várias. Eu estou dizendo que é emblemática, que todo mundo... Então, só para voltar, se você me permite, que é importante, é assim. Então, o que acontece? Os nossos adversários não podiam sair para a rua falando que tiraram o Diego por causa da revista. Eles tinham que criar coisa. E eles fizeram isso. Época que ninguém falava de fake news, eu fui o primeiro que sofreu fake news nas costas. Como sempre americana, na área política, sempre saindo na frente, então, até mesmo na maldade. Entendeu? Então, na época, começou o negócio, na época, né, faz 5 anos, negócio de WhatsApp, puxa vida, recebia foto com montagem, com um monte de coisa, que você não imagina o que eu passei nesses 5 anos com essa onda de mentira, né? Então, isso que é duro. Diego, a gente percebe que quando a gente fala dessa perseguição, você até se emociona um pouco. Porque é duro, cara. E isso chega até a mudar o seu timbre de voz. Eu sei que deve ter sido um momento muito complicado para você. Mas como que foi você e a sua família lidar com esse momento da cassação e de você ser tirado, né, de dentro da prefeitura, da forma que foi, da forma que ocorreu, e por uma revista que foi algo que era algo da campanha e que acabou tirando você a força de dentro da prefeitura? Como eu falei, tio, tipo assim, se as pessoas falassem a verdade, não ia sofrer o tanto que eu sofri. Mas não, eles não podiam falar a verdade, porque a verdade me favorecia. Como é que vai tirar um prefeito por causa de uma revista eleitoral, né? Então eles começaram a criar mentira. Então, o que acontece? Eu sofri muito com isso aí, sabe? Depressão, você engorda 200 quilos, você tem vergonha de olhar para o espelho, você fala, puxa vida, mas lutei tanto para conseguir fazer essas coisas que nós fizemos na cidade. E agora... Aí você resolveu se fechar. Então, na verdade, eu falei, puxa vida, a verdade vai aparecer, né? Porque é uma questão de tempo, porque não tem como, porque as pessoas vão começar a falar mentira. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, puxa vida, uma hora isso aí vai aparecer que isso não é verdade, né? Então, assim, se a gente não tem uma família unida, pessoas que gostam realmente da gente, nesse meio tempo, tio, isso é muito complicado, porque até gente que é próxima se afasta. Se afasta. Né? Se afasta. Então, quer dizer, na verdade, se você for pegar, foram poucos amigos que restaram, a família, aquela célula fechadinha mesmo, os dos mais próximos, né? Sim. Mas eu tive casos de primo de 2º, 3º grau, ligar, o que aconteceu? Eu acho justo. Sim. Me dando a oportunidade. E aqueles que me deram a oportunidade explicar, Diego, agora eu entendi. Entendeu? Mas e aqueles que não me ligaram? Porque, queira ou não,
Poxa vida, o cara está na escola, o cara está na faculdade, o outro está, tá trabalhando. O cara, queira ou não, ele também é obrigado a falar lá no ambiente que ele vive sobre mim, que não tem nada a ver comigo. Uhum. Vão cobrar ele também, Ele também. Porque às vezes ele até pediu voto para você por no mim, momento da campanha. o meu primo é candidato, vota no meu primo. E aí como é que vai explicar que o primo saiu? E às vezes para ele também não chegou que o primo saiu por causa da revista. Às vezes chegou para ele que o primo saiu porque roubou. Roubou o quê? Cadê? Você entendeu? Então, Agora, assim, um monte de mentira que é difícil. Aí que eu falo para você, que aí as coisas vão passando, o tempo vai passando e a verdade vai sendo estabelecida. Isso vai dando um alívio para a gente, sabe? Vai dando um alívio e aí a felicidade volta um pouco, né? A felicidade volta. E essa E felicidade está voltando agora para você. Tá, porque você fica enroscado. Você fica enroscado, querendo ou não, eu tenho uma filha. Né? Então você vê, puxa vida. E foi tudo ao mesmo tempo, uma coisa difícil. Eu tinha, querendo ou não, eu saí da prefeitura, eu tinha 34 anos. Não está falando com um cara de 50, 60, Sim. um cara... Eu entrei com 28, saí com 34. Sim. E com uma filha pequena. Então você fala, e tudo isso acontecendo, foi muito complicado. Muito claro, e às vezes passa coisa ruim na cabeça da gente, sabe? Se você não se apega a Deus, é complicado. É complicado. Agora, Diego, falando em processos, quantos processos você sofreu? E, em sua visão, todos foram provocados por perseguições políticas? Na verdade, assim, né, tio, são algumas coisas. Eu estava na prefeitura, eu tinha 2 processos. Acho que um de nepotismo, outro porque tinha contratado, também por nepotismo, alguma coisa assim, do parente de um vereador, ou então era, enfim, coisas assim que a gente estava se defendendo. Sair da prefeitura é aquela enxurrada de coisas. Sim. Por quê? É uma sequência. Né? Você começa, você faz, você tem oposição, aí você sai da prefeitura, a oposição tem que se organizar para criar situações, para tentar passar para a opinião pública uma coisa que não é, e naturalmente surgem coisas. Tipo assim, por que contratou isso, por que fez aquilo, por que deixou o médico mais tempo do que precisava lá no posto de saúde? Pô, porque a mãe e o pai de família precisam do médico. Mas enfim, tudo isso geraram denúncias. Essas denúncias, lógico, através de perseguição, vai para o Ministério Público. Qual é o dever do Ministério Público? Instaurar inquérito e investigar. Né? É o papel do Ministério Público fazer isso. Né? Mas essa questão, esses processos foram oriundos dessa perseguição, dessas criações de coisas que aconteceram ao longo do tempo. Haja vista que você, pelos números aqui, só de denúncias foram 79 denúncias. Você tem uma ideia, é uma coisa assim, é um massacre, cara, que você não tem noção o que é. Posso imaginar. Você entendeu? Você tem uma ideia. Eu tenho até aqui, eu trouxe para você, eu faço questão de passar para você isso aqui, porque eu vou fazer isso o ano que vem de casa em casa. E isso eu não abro mão de fazer. Você entendeu? Queiram ou não queiram, me deixem ou não. Eu sei que eles vão fazer de tudo para não deixar, mas eu vou fazer. Eu vou bater de casa em casa nessa cidade e eu vou mostrar processo por processo, o que é o quê. Então aqui eu trouxe para você só uma lista, que foram 79 inquéritos para me investigar. Desses 79 inquéritos, 49 foram arquivados. 49 foram arquivados. 30 viraram processo. Desses 30, não, minto, 25 viraram processo. 6 ainda estão em andamento de inquéritos, né? Desses 24 que viraram processo, fui absolvido em 12. 7 estão em grau de recurso que eu posso ser absolvido ainda, né? E os outros 5 estão em andamento. Ou seja, isso na esfera estadual. Então quer dizer que de 79 denúncias, 24 viraram processos. E em 12, a metade, 50%, você já foi absolvido. E faltam 12 processos. 5 ainda está em andamento, não teve decisão nenhuma. 7 teve condenação, mas assim, se você analisar esses 7 processos, é porque eu contratei o médico no posto de saúde e deixei o médico a mais do que o tempo de contrato. E você não tirou ele para ele poder continuar fazendo. Como é que eu vou explicar para a mãe e para o pai de família lá que eu vou tirar o médico porque eu não posso tomar processo? E essas condenações desses 7 processos? Não, ainda não tem condenação definitiva, nenhuma. Sim. Na verdade, são todos que eu estou recorrendo, e até inclusive algumas em grau de recurso a gente já ganhou, ou seja... Vamos dar exemplo. Médico que você contratou? Isso, que eu contratei, por exemplo, em regime temporário. O cara tinha 6 meses para trabalhar. Aí, como é que eu vou explicar para a mãe lá na Cidade Jardim, na Praia Azul, no Zanaga? Vou ter que tirar o doutor Tiosso daí, porque acabou o contrato dele, eu não posso renovar. Mas e o próximo? Médico. Agora eu não posso mais contratar mais ninguém e seu filho vai ficar sem médico. Como é que eu vou fazer isso?
para mim, Tiosso, não cabia na minha cabeça fazer um negócio desse. E isso é muito E comum nunca na minha nas vida também, vou ser administrações sincero hoje. com você, nunca na minha vida também eu ia achar que eu ia ser condenado porque eu contratei médico. Né? Não passava isso pela Mas sua cabeça em nunca, momento puxa vida, nenhum. como é que eu vou você entende? Pô, tô Sim. lá, não tô fazendo nada para mim. Tô ajudando e tô fazendo o meu dever como prefeito de fornecer para aquela pessoa lá o médico. Você entendeu não? E aí você ser condenado. Enfim, tô recorrendo, são essas coisas. E agora eu falo para você. Então assim, eu falo para todo mundo, nesses 5 anos, acho que não teve em Americana alguém que foi mais investigado do que eu. Isso eu ia perguntar para você. Afinal de contas, você foi investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo GAECO, o que mais? Por tudo. O que você imaginar de investigação eu já tive. Né? Então, quantas vezes eu fui na Polícia Federal fazer depoimento e inquérito? Um monte de vezes. Quantas vezes eu tive... Está aqui, essa aqui é do Ministério Público Estadual. Sim. São mais de quase 80. Né? Então, tudo isso eu sempre fiz questão de ir esclarecer e colocar a minha parte quando era denunciado. Nunca me escondi dessas coisas não, até porque não devo. Agora eu vou perguntar para você, são 79 inquéritos, mais os federais, mais um ou outro que surja. Quantos são de corrupção? Quantos? Chuta aqui. Quantos? Nenhum, zero. Nenhum de corrupção. Quantos são de enriquecimento ilícito? Nenhum, zero. Quantos são de desvio de dinheiro público em proveito próprio? Nenhum, zero, Tiago. Tiosso, zero. Então você fala assim, pô, então isso que eu fico, até peço desculpa desse jeito de falar, porque é uma coisa que, como eu já falei nos outros blocos, está engasgado. Você acredita que você foi injustiçado e perseguido de uma forma que, para tirarem você mesmo do poder, para você não continuar, justamente porque você vinha despontando em frentes políticas e até mesmo cotado para ser governador. Isso mexeu com o brio dos outros políticos e de outras pessoas que gostariam de estar no seu lugar. E isso veio afetar justamente a tua vida particular depois disso tudo. Como eu falei, tipo assim, eu tinha muito adversário, e tem até hoje, mas lá na política eu tinha muitos adversários. Esse é meu jeito de ser, de fazer, de ir buscar e falar, como eu falei, com o presidente sem precisar de ninguém para me levar lá, falar com o governador sem precisar de ninguém para me levar lá, incomodou muito essa política tradicional. Ah, você só chega no governador se for através do deputado tal. Ah, você só chega no presidente através... Não, puxa vida, eu sou prefeito de Americana. Se o deputado for junto comigo, legal. Agora, se ele não for, amigo, eu vou eu. Vai sozinho. Então, isso aí incomodou muito, né? Mas, independente disso, eu reconheço também que, às vezes, você está com 28 anos, você vira prefeito da sua cidade. E não tem como não falar que o poder também subiu um pouco na minha cabeça, sabe? Então, nesses momentos de reflexão, eu vi que a gente podia ter feito uma ou outra coisa diferente, não precisar ter brigado com tanta gente também que eu briguei. Você brigou com muita gente. Muita gente, e afrontado gente que eu afrontei. Não precisava ter feito isso. Você se arrepende disso? Dessas coisas eu arrependo, sabe? Que nada mais é isso que eu estou falando. Que é a minha reflexão minha. Tipo assim, eu não precisava... Realmente o poder também subiu um pouco na minha cabeça. E eu não precisava ter chegado nesse ponto de afrontar tanta gente, brigar com tanta gente. Eu podia ter feito as coisas para a cidade sem brigar com ninguém e sem afrontar ninguém. Né? Você pode... dizer que você é um idealista. Eu tenho sonho, entendeu? Você tem sonhos. E eu falo para todo mundo, sabe? E até para os meus adversários. Nas campanhas que eu passei, até os meus adversários mais ferrenhos, eu via neles também a vontade de fazer para o povo, sabe? E não ver o povo como número. Hoje a gente vê o povo como número. Mas eu vou fechar o André Luiz, cara. Fechou o André Luiz, hospital de criança, gente. Um hospital que cuidou da minha infância. Porque eu não posso gastar mais, porque senão eu vou tomar um processo. Então fecha o André Luiz. Eu vou fechar 15 postos de saúde, porque eu não posso gastar, porque senão eu vou tomar um processo. Então fecha o posto de saúde. Eu vou acabar com a quimioterapia do hospital municipal, porque eu vou tomar processo. Então fecha a quimioterapia. Eu vou acabar com a creche, o horário estendido nas creches, ou então as creches em período integral, porque eu vou tomar processo, então fecha a creche. Então é o seguinte, é uma fuga de processo. Né? E aí é que eu falo, aí é jeito, cada um tem o seu, não é crítica que eu estou fazendo, cada um tem o seu, cada um tem o seu jeito. Nos meus outros adversários, mesmo sendo adversário, eu via neles a vontade de fazer alguma coisa para o povo. Sim. E não considerar a população como um número. Hoje eu não estou vendo isso, Tiago. Hoje eu não estou vendo isso.
Então você vê lá, pô, então para não tomar processo, fecha o posto de saúde. Então vai fechar o posto de saúde. A mãe e o pai ficam sem atendimento. Sim. E eu recebi todos esses processos porque estava aberto. Porque Você eu não tinha dinheiro, às vezes, recentemente- para pagar. Não tinha dinheiro, tipo assim, não tem dinheiro hoje para pagar lá o médico. Dá um jeito, paga o médico, gente. Pelo amor de Deus, porque senão amanhã ele vai sair de lá. Mas Diego, dá um jeito. Diego, recentemente você foi absolvido em um processo, né? Quer falar um pouquinho sobre ele? É que eu falei, os meus processos, assim, é por medida administrativa que o prefeito toma todo dia. Como eu falei, não tem nenhum processo de corrupção, não tem nenhum processo de recebimento de propina, não tem nenhum processo de enriquecimento ilícito, não tem nenhum processo de desvio de dinheiro público e proveito próprio. Ou seja, tudo isso que afeta a 1 milhão de políticos por aí, eu não tenho nenhum. Os meus processos são assim, porque contratou e deixou o médico a mais, porque fez uma contratação para pôr gasolina no posto, nas ambulâncias, tinha que ter feito de um jeito, fez de outro. Essas coisas que não envolvem coisas de burocracia do dia a dia da prefeitura. Né? Um desses que fui absolvido agora foi com referente ao DAI, né? Que foi criado um fundo de direitos creditórios no DAI para tentar fazer com que a gente pudesse ter uma contrapartida das grandes obras que iam vir, que a gente estava tentando. Então, tudo não é assim a esmo, vai lá vai fazer um fundo no DAI para passar dinheiro para a prefeitura. Não! O fundo no DAI é porque a gente tinha, inclusive foi verba nossa, que agora está construindo a estação nova de esgoto em Carioba. Essa estação que está sendo construída agora... Foi conquistada na minha época. Eu fui lá bater na porta do Ministério e pedi esse recurso aí. Entendeu? Mas aí para ter esse recurso, para ter direito, precisa fazer contrapartida. Aí cria-se esse fundo, aí o fundo não pode, enfim, não criou-se o fundo. Um desses processos eu fui condenado aqui em Americana e ganhei no Tribunal de Justiça em São Paulo. Na mesma semana que você foi absolvido nesse processo do DAI, você também foi condenado num outro processo e a mídia acabou colocando de uma forma meio negativa. Isso. Não é mesmo? Explica pra gente. Na verdade, assim, eles tiveram, eu até achei que foi positivo, porque tiveram que falar a verdade, né? Por que o Diego foi condenado a regime semiaberto no Tribunal de Justiça? Porque eu assumi gastos nos últimos 8 meses do meu primeiro mandato. Puxa vida, agora quais são esses gastos? Na saúde, na educação, com salário de estagiário, com salário de professor, com salário de professor temporário, com salário desses médicos. Como é que eu não vou assumir? Então para a prefeitura durante 8 meses, porque senão o prefeito vai tomar um processo? Não tem como. Eu não fiz isso. Outros podem fazer. E essa é a realidade que a gente está vendo. Fecha creche, fecha posto de saúde, fecha hospital infantil, porque não quer tomar processo. Eu não fiz isso. Né? Agora, fui condenado? Fui condenado. Vou recorrer? Vou. E tenho certeza que eu vou ganhar. Porque a hora que você analisa quais foram os gastos que eu assumi para ser condenado, como eu falei, é folha de pagamento, é o médico, é você manter os mini hospitais que a gente tinha no bairro, é você manter a estrutura da quimioterapia no hospital municipal, é você manter o hospital André Luiz funcionando. Isso pouco importa se é nos 8 meses de acabar mandato ou se é nos primeiros 8 meses. Caramba, nós não podemos, eu não entendo isso, sabe? Às vezes, Deus, tipo assim, você tem que... uma burocracia dessa sem pensar no cidadão que está lá. Sim. Independente de assumir gasto ou não, o médico trabalhou, a enfermeira trabalhou, a alimentação na escola das crianças chegou. Não deixou faltar o básico. Nada, entendeu? Não. Agora, quem que sofre o processo? Eu como prefeito, eu tenho que assumir. Eu recebo e recebi os processos e tenho que me defender e tenho que provar que isso que eu estou falando é real. Então essa condenação você encara ela... Sim, de cabeça erguida. Você ser condenado a ficar no regime semiaberto porque você investiu em saúde, puxa vida, numa época que o nego está sendo preso porque roubou dinheiro público? Para você... Você imagina, o que eu tenho que explicar para a população que foi isso que aconteceu. Tipo assim, realmente eu fui condenado porque eu investi em saúde? Para você acaba sendo motivo de orgulho ser condenado por... Você imagina, uma das primeiras medidas que o atual governo tomou foi acabar com a quimioterapia que eu coloquei para as pessoas com câncer se tratar no hospital municipal. Por quê? Eu vi as mães e os homens e as pessoas indo de Kombi, no sol, na chuva, fazer quimioterapia fora da cidade. Quem já teve isso... uma pessoa dessa na sua família, na família sabe o que você está falando. Sabe como é duro voltar da quimioterapia. A pessoa vomita, a pessoa passa mal, tem mal-estar. Volta completamente debilitada. Agora você imagina voltar numa Kombi com outros 20, outros 15 dentro de uma Kombi. Puxa vida, é desumano. É desumano. Agora você vai perguntar para mim, a prefeitura podia investir na quimioterapia? Não. Por que não? Porque o SUS não preconiza isso.
Se você for analisar a lei, o SUS não, isso aí tem que ser o Estado ou o governo federal. Mas, gente, como é que eu como prefeito, vendo o povo sofrer lá, eu não vou... Então, fiz a quimioterapia. O que aconteceu? A primeira coisa que cortou foi a quimioterapia. Por quê? Senão vai tomar um processo. Eu tomo um processo, mas mantenho a quimioterapia lá. Entendeu? Não? Eu acho que um dia isso a população vai entender, sabe? Sim. Mais do que eu falar aqui, aqueles que se tratavam lá e se estiver nos assistindo, vai saber que eu estou falando a verdade. Aquela mãe e pai de família que ia lá no Pai da Cidade Jardim e era atendido, vai saber que eu estou falando. Sim. Aquele que ia no Zanaga, que hoje está fechado lá, e era atendido pelos médicos, vai saber o que eu estou falando. Talvez aqueles que não utilizavam o Pai da Cidade Jardim, não fazia quimioterapia no hospital municipal, não recebia médicos lá, não utilizava o médico no Zanaga, não utilizava o médico da Praia Azul, esse talvez vai me condenar. Porque quando já se viu gastar... Mas quem precisava do serviço? Mas aquele que precisava do serviço, esse não, esse vai saber, porque hoje ele não tem. Diego, dentre todos esses processos e essas denúncias, né, qual foi a mais desgastante para você e para toda a sua família? Todos. Todos? Todos, porque a hora que você vai ver lá que você está sendo processado, como eu falei, por conta do médico, está sendo processado por isso, porque todos dói. Não adianta falar que não, é o fortão, não tem fortão nessa hora. Sim. Todos dói de verdade, dói para mim, dói para a mãe, dói para mulher, para filho, para irmã, para todo mundo dói. Para quem gosta da gente, dói. Então, mas eu sempre falo assim, quando se transforma em processo, é a hora que eu começo a poder falar. Sim. É a hora que eu começo a poder me defender. Né? O duro mesmo, Tioso, é boato. O duro mesmo é aquela conversa. Casa em Miami, que é mentira. Isso eu ia perguntar, o porquê dessa história da casa de Miami? Mas não é só casa em Miami, é casa em Miami, é hotel em Dizem Nordeste. Que você tem hotel no Nordeste. Deus o livre. Se eu tivesse, com esse tanto de investigação que eu tenho nas minhas costas, se eu tivesse feito uma bobagem do jeito que fala, onde eu ia estar? Com certeza preso. Com certeza preso. Entendeu? Como é que pode um negócio desse? Eu não tenho falar tudo isso aí, eu não tenho um processo de corrupção. Eu não tenho um processo de enriquecimento ilícito. Eu não tenho um processo de desvio de dinheiro público em proveito próprio. Vai falar que eu não fui investigado? Pô, só na Justiça Estadual, 80 inquéritos. Como que eu não fui investigado? Abri tudo quanto tipo de sigilo, fiscal, telefônico, bancário, está tudo aberto, desde o começo. Você entendeu ou não? E por que fizeram esse link de Miami? Então, porque fizeram? Assim, você imagina, eu fiz uma burrada, essa que foi a verdade. Eu saí da prefeitura, eu montei um escritório. Quem é de Americana sabe, Sim. Ali na Avenida Brasil tem 2 prédios lá. Sim. Um chama Miami e o outro chama Nova York. E eu fiz a burrada de ter um escritório no edifício na Avenida Brasil que chama Miami. E aí transformaram, que eu tenho começaram a falar que tem um apartamento em Miami. Puxa vida. Era o seu escritório? Na Avenida Brasil, no edifício Miami. É umas coisas que assim, a maldade, tio, você não tem noção até. A gente não sabe. De verdade a gente não sabe. Rapaz, esse negócio de hotel, eu fiquei pé da vida. Porque assim, enquanto tá. Fala daqui, fala dali, não tem problema. Mas de repente isso toma corpo. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi isso. Um Facebook de uma moça que nadava comigo no centro cívico quando eu tinha 14, 15 anos. A moça falou assim, ninguém me contou. Isso aí eu li no Facebook dela, vê se tem cabimento. Ninguém me contou. Eu fui lá e falei com o gerente falou que o hotel é do Diego. Rapaz, cara, você lê isso de uma pessoa que... Eu já não gostava dela naquela época, e ela também acho que já não gostava de mim. Mas enfim, a pessoa afirmando um negócio que é mentira, cara. Isso aí ninguém me contou, isso eu vi. Você viu. Eu vi, você imagina a indignação, cara. Você imagina, cara? Então, isso é complicado, sabe? Eu tive que lidar, e você vê que eu fico, às vezes, porque está engasgado, é a primeira vez que eu estou falando, entendeu? Então, é a primeira vez que Diego está falando, gente, dentro de 5 anos praticamente. O que é? A realidade então, nua e crua. Eu estou contando dessa história aqui do apartamento de Miami, onde é que vai a maldade das pessoas. E esse tipo, a mentira, a maldade. Pô, cara, vai lá na Avenida Brasil, bate lá na porta, eu tô lá. Depois eu parei com tudo. Desaluguei, entreguei, acabou o escritório lá na Avenida Brasil. Esquece. Outra coisa, esse negócio eu acabei de contar, eu vi, cara, ninguém me contou.
Essa aí, eu vi o Facebook da menina. Do Facebook. Cara, isso aí, você não tem noção do que é isso, cara. Pessoas disseminando a mentira, Cara, o ódio. Sei lá por quê. Por qual interesse. Você entendeu? É tipo assim, é que nem aquela coisa, o cara tá lá, apanhou, tá no chão, é difícil aquele que vai te ajudar. O cara vai lá e te dá um tapa. Sim. Mesmo que não sabe nem quem é. Ah, vou bater também. Infelizmente é isso, sabe? Então eu falo, Teus, que eu peço a Deus para não me deixar ter raiva, sabe? O sentimento da raiva é a única coisa que eu não quero ter. Certo. Sabe? De ninguém, cara. Nem dos meus adversários. De ninguém, cara. Eu peço isso, cara. A Deus todo dia. Me despe desse sentimento, sabe? Não me deixa ter. Porque eu nunca fui assim. Entendeu? Eu sempre fui um cara pra frente. Sempre teve muita compaixão ao próximo. Não, cara, quem me conhece, de escola, de qualquer coisa, sabe? Eu sou um cara alegre, eu sou um cara feliz, de bem com a vida, sabe? Não tem essa... Nunca tive essas coisas. Então, pra mim, tudo muito novo. Foi muito novo essa história de... Você imagina, eu chegava num lugar, Teos, sempre foi assim, desde moleque, pô. 10 pessoas, eu cumprimentava, eu conversava e eu ia. Né? E durante o mandato também. Aí, continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito, eu sou assim desde moleque, quem me conhece sabe. Aí no meio do mandato, eu já comecei a ficar assim, pô, eu chegava num lugar já não era mais 10, eu tinha que 5 já não gostava, 5. Sim. Na hora que eu saí com essa avalanche de mentira, eu ia nos lugares, eu tinha que... Para mim era difícil, que eu tinha que ser quem eu não sou. Eu tinha que ficar quieto na minha... Você ia até com medo de ser hostilizado. Porque assim, você não sabe a que informação chegou pro cara. Você chegou a ser hostilizado então, isso que eu falei, período? graças a Deus não, cara. Olha, graças a Deus não, tio. Nunca, cara, nunca fui hostilizado, sabe? Onde eu ia, tipo, e eu vivo. Então eu levo minha menina na escola, vou buscar, vou na praça, ando de bicicleta, corro, enfim... É isso que eu falo, tipo assim, eu sempre tem uma vida normal como todo mundo. Uma vida normal. Mas, enfim, eu nunca fui hostilizado e, graças a Deus, sempre toquei minha vida de uma boa, mas foi muito difícil. Viu? Tá certo. Para a gente finalizando o nosso bate-papo de hoje, Diego, hoje você ganha a sua vida produzindo cachaça artesanal, batendo é isso? escanteio e cabeceando, você entendeu? Desde a elaboração até a venda e até entregando, entendeu? Então eu estou fazendo esse trabalho, porque... Quando eu saí, você vê, nem a minha atividade de advogado eu consegui exercer. Não conseguiu exercer. As portas se fecharam. Essa onda de boato. Quem é que vai contratar um advogado? Você passou por momentos de dificuldades. Mas muita dificuldade. Eu falei para você, pensamento ruim na cabeça toda hora. Porque você fala, puxa vida, eu não quero viver esse negócio, gente. Sim. O que aconteceu? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou isso aí. Você está entendendo? Mas graças a Deus, depois de um tempo e tal, aí a coisa vai, como eu falei para você, a verdade vai aparecendo e as coisas vão caminhando. Tá certo, o Diego Denadai, ex-prefeito da cidade de Americana. Por hoje nós encerramos. Amanhã nós continuamos com o nosso próximo bloco, no mesmo horário, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tudo bem, Diego? Beleza. Aguardamos por vocês. Não percam o último bloco da entrevista exclusiva com o ex-prefeito de Americana, Diego Denadai. Nosso terceiro bloco da entrevista com o ex-prefeito Diego Denadai, no nosso programa Olho no Olho com Guilherme Tiosso, hoje finalizando essa entrevista. Diego, gostaria hoje de aproveitar e agradecer por você estar aqui hoje, falando a verdade nua e crua, trazendo o que você acabou escondendo, né? De certa forma, os seus sentimentos durante esses últimos 5 anos, justamente porque você ficou ferido, ficou machucado e tentando se safar aí de todos esses processos e toda essa confusão toda que aconteceu com você. Diego, você considera que toda essa história desses processos, dessas denúncias, isso tudo foi para um enfraquecimento político seu? Haja vista que você já tinha sido até mesmo cotado para ser um futuro governador do estado de São Paulo? Tio, mais uma vez eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui falando frente a frente, olho no olho e dando a minha parcela de explicação de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. Os processos são uma situação que muitas vezes são ligadas à administração, que eu tenho que provar e, graças a Deus, eu tenho conseguido provar e tenho conseguido várias absolvições, fora os arquivamentos dos próprios inquéritos que nós já colocamos, mostrando a verdade e as situações que a cidade passava
no dia a dia, né? Então o processo é uma coisa. Outra coisa são as mentiras que foram contadas. Essas sim que foram criadas pelas mentes férteis, maldosas da política, que trabalham todos os dias, né, para criar versões para acabar com a vida dos outros, né? Essas que são as mais difíceis de serem passadas. Essas sim foram criadas, né? Não só para acabar com a minha possível carreira política, mas também eles não vieram para brincar. Eles foram para acabar com a minha vida de uma maneira geral, né? Tanto que, como eu falei, sofri para arrumar o que fazer depois de ter saído da prefeitura por conta dessa onda de mentira e boato. Sofri para me reerguer pessoalmente, me reerguer como pessoa mesmo. Você fica ferido, como você falou, você fica arrebentado. Essa que é a verdade. Acaba com você, né? Com relação ao seu secretariado, da sua última gestão, todos eles te apoiaram ou todos eles viraram as costas? Como é que foi essa situação? Eu estou aqui de peito aberto, né? Muitos me viraram as costas, às vezes finge até que não foi secretário da gente, sabe? Sim. Então isso dói. Isso também. Só que eu aprendi com essa situação, sabe? Porque isso foi um dos meus erros também, né? Me cerquei de muita gente que eu não precisava. Sim. Na verdade, eu não precisava. Isso me prejudicou muito. E me prejudica até hoje, né? Porque hoje muitos processos que eu levo eu tenho que ficar ligando para o cara e falar: o que você fez aí que eu preciso me defender? E às vezes as pessoas nem me... não sei o quê. Não, peraí. E te deixaram na mão. Enfim, me deixaram na mão nesse sentido, né? Enquanto eu estava lá, estava todo mundo lá, né? Então, hoje você responde alguns processos que foram processos ocasionados também dentro da secretaria. Dentro da secretaria. E eu, como prefeito, acaba sendo o prefeito, né? Sim. Não o prefeito acaba se responsabilizando por seus secretários. por tudo, na verdade, né? Sim. E coisas que às vezes eu nem sei, eu tenho que ficar ligando para os caras lá, me ajuda nisso, me explica o que aconteceu aqui, que eu preciso me defender. E o cara não quer nem saber. Às vezes, não, isso aqui não é não, pô. Você precisa me ajudar, pelo menos me defender. Eu estou respondendo por uma coisa que eu não sei, que não fui eu que fiz, e eu preciso pelo menos ter elemento para eu me defender, né? Mas então isso é uma das coisas que hoje eu falo, que eu não faria de novo. Muitas pessoas que ficaram ao meu lado na época, hoje não ficariam. Certo. Né? Porque essas coisas que eu falo, que o tempo serve para nos mostrar também algumas coisas, né? Então aqui, como eu estou falando aquilo que eu penso de coração aberto, não tem como não falar isso. Não tem como né? não falar. Mas de outro lado também, muitos sempre estiveram do meu lado, né? Muitos sempre te defendendo, sempre acreditando no seu trabalho. E ao mesmo tempo assim, indignado com aquilo que eu estava passando, sabe? Então, eu não quero citar nome porque é para não ser injusto, mas eles que estão me assistindo, eles sabem, aqueles que se afastaram sabem, aqueles que me deram a força quando eu precisava sabem, aqueles que me ajudam e me dando força, às vezes não é força, é força de ligar, ô Diego, puxa vida, eu estou acompanhando sua luta aí, viu? Enfim... Tamo junto, ou o que isso já muda, né? Não, já é outra história. No momento que você está sem nada, ninguém... Puxa vida, fala uma ligação, uma mensagem, sabe? Uma visita, uma conversa, um café. Vale muito para quem sofreu o que eu sofri. Entendeu? Agora, Diego, a gente sabe que quando você saiu, você foi cassado, você teve que sair em outubro... Outubro de 14. Outubro de 2014. Em dezembro de 2014, a Americana passou por um caos, né, um problema muito sério com relação ao lixo na cidade. Isso. Eu sei que você já não era mais o prefeito, mas essa culpa do lixo na cidade que foi imputada à vossa pessoa, né, justamente pelo atual, como que tudo, era o presidente da Câmara, Diego, que acabou assumindo, também acabou jogando a responsabilidade em você. Como que você justifica essa história do lixo? Na verdade, a gente tem que, se você me permitir, eu tenho que explicar um pouco, né? Sempre, desde o primeiro... A Americana a prefeitura nunca teve dinheiro sobrando para fazer as coisas. Sim. Desde o meu primeiro ano de mandato, isso dos outros prefeitos também. O Eric sofreu, o Tebaldo sofreu, o Frederico sofreu, todo mundo, o Carrol sofreu, todos os prefeitos queriam fazer mais do que o dinheiro permitia. Então, não tinha dinheiro para fazer tudo. Na minha época também. Né? Então, como é que só quando eu saí começou a ter problema? Não. Sempre teve problema. Só que é o seguinte, enquanto você está no cargo, a minha equipe técnica, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento principalmente, elas eram incumbidas de criar alternativas para trazer para o orçamento da cidade algo em torno de 100, 120 milhões por ano, para a gente conseguir
dar vazão a todas aquelas políticas públicas que a gente estava criando. Sim. É o hospital, é o todo posto de saúde. planejamento. Tudo planejamento. Então a gente precisava correr atrás, fora do nosso orçamento, correr atrás de mais 100, 120 milhões por ano. Sim. Isso sempre aconteceu e a gente sempre conseguia buscar essa verba adicional. E tanto que até 2013 não teve problema nenhum. Onde é que começaram os problemas da cidade? Foi em 2014 quando eu fui cassado pela primeira vez. E os meus recursos estavam no TSA, Sim. no TSE. Quem que vai acreditar numa cidade que ninguém sabe se o prefeito vai continuar, se o prefeito sair, quem é que vai ficar? É o presidente da Câmara? Ele vai mudar todos os secretários ou não vai? Vai ter nova eleição ou não vai? Quem é que vai investir na cidade? Com toda essa dúvida. Lembrando que a empresa de coleta de lixo é uma empresa contratada, sem dúvida, pelo município. Então, para quem está nos assistindo, só para ficar claro, eu vou chegar lá, viu? Os caminhões não são da prefeitura, é uma empresa contratada. Isso. Pode continuar. Vou chegar lá, porque é o seguinte, aí o que acontece, Wilson? Em 2014, nós vivemos o pior ano financeiro da cidade, por conta dessa crise política que a gente estava passando. Porque assim, toda aquela credibilidade que a equipe tinha para buscar recursos, você traz empresa nova, você cria projetos, um refinanciamento, oportunidade que as pessoas acertarem as contas com a prefeitura, isso entra recurso. Então todo ano entrava 100, 120 milhões a mais do que o nosso orçamento, que dava para a gente fazer as coisas. Em 2014, ninguém acreditava mais politicamente na cidade americana, seja em mim ou em qualquer um outro. O que aconteceu? O orçamento caiu lá embaixo. Quando o orçamento caiu lá embaixo, tudo ficou muito justo. Você não tinha como você administrar nessa... Então você tinha que dar uma cortadinha aqui, dar uma atrasada ali, mas a gente sempre mantinha as questões fundamentais. Quando eu saí, em outubro, eu fiz um decreto. Por quê? Eu já estava brigado com o presidente da Câmara, aquele política... Enfim, estava complicado do ponto de vista político. E eu fiz um decreto. Esse recurso você usa para pagar o lixo, esse recurso você usa para pagar o salário dos servidores, esse recurso você usa para pagar o transporte das crianças, esse recurso você usa para pagar a alimentação das crianças. Fiz um decreto e publiquei um decreto. Se seguisse aquele decreto lá, não ia ter caos. O que aconteceu? Não. Aí eu não tenho essas informações oficiais, mas eu escutava que tipo assim, chama aí, vamos ver quem é que vai fazer, vai pagar o quê? Peraí, não é assim. Você tem uma ordem, primeiro você tem que pagar salário, depois você vai pagar as coisas para a cidade não parar. Já é difícil o final de todo ano para qualquer administração, não é americana. Americana, Sumaré, Nova Odessa, Campinas, Santa Bárbara, todo final de administração, de ano, outubro, novembro e dezembro, todo o caixa praticamente das prefeituras é feita a economia para você pagar o salário e o 13º. É sempre assim, em qualquer prefeitura. E o que aconteceu então nesse período? Aí o que aconteceu? Gastou-se esse dinheiro com outras coisas, não pagou o salário de funcionário em dia. O que aconteceu? Greve de funcionário. O caminhão é de empresa terceirizada. Mas isso você já não estava mais não estava mais. Eu estou falando só porque se tivesse seguido o decreto que eu deixei, usar os recursos que entravam para pagar essas coisas básicas, a cidade não ia parar como parou. E não foi isso que aconteceu. Pagou coisas aleatórias e não se preocupou com o salário dos funcionários. Então o que acontece? O caminhão de lixo era alugado, mas o salário, quem que levava o lixo para o caminhão é o funcionário da prefeitura. Ele não estava recebendo, fez greve, parou. Então, assim, e aí a gente passou um final de ano... Nossa, um caos. E aí o que acontece? Eu, fora da prefeitura, sabendo como se resolvia... Não podia tomar frente. Não podia atuar, e ainda tinha gente que jogava nas minhas costas um negócio que não era meu. E foi o que fizeram, né? Foi o que aconteceu. Então, essas coisas que eu falo para você, que essa oportunidade que você está me dando, é a oportunidade de eu poder falar o que aconteceu, quais foram as sequências das coisas, sabe? E isso eu volto a dizer, que se tivesse seguido aquilo que eu tinha falado naquele decreto, tem lá o decreto, eu não tenho o número aqui, que eu não esperava essa pergunta, mas senão eu tinha trazido esse número do decreto, que era só seguir a entrada da receita por dia ou por semana e o pagamento das coisas principais. Passa o final do ano. Chegou em janeiro, opa, peraí, entra mais recurso do IPVA, do IPTU, das coisas que o maior repasse do governo do estado, do governo federal. Então, janeiro, fevereiro, março até abril é quando a prefeitura tem mais recursos. Sim. É onde você faz muitas coisas que ficou para trás, você acaba pagando no outro ano. Enfim, não digo isso que é só Americana, é todas as cidades. Todas as cidades. Então era o seguinte, era só passar o final do ano. Já tinha tido uma nova eleição, já ia ter um outro prefeito que ia assumir em janeiro, ou seja, não cria problema, só passa e aí com o orçamento novo o próximo prefeito toca, né?
E aí foi criada toda essa problemática. E tentaram responsabilizar você? Fizeram, não. Essa central de boatos foi o Diego. Falei, mas como é o Diego? Sim. Então é o seguinte, eu fiquei até outubro, não tinha. Eu sempre paguei em dia o funcionário Tudo em público e nunca parou as coisas na cidade. Eu saí, no outro dia parou e a culpa é minha. Peraí. Sim. Né? Agora, Diego, você é um cara muito ativo na política. Eu né? gosto. Uma pessoa que gosta muito da Sou política. teimoso, né? Como é que foi você ficar esse tempo todo fora da política? Foi duro. Foi difícil. Foi difícil, porque assim, é uma coisa que eu adoro. Né? Eu estava na faculdade e fui eleito prefeito. Né? Então, praticamente, eu só trabalhei como vereador, fui eleito vereador. Né? Depois fui reeleito vereador. Depois fui candidato a deputado federal, uma votação maravilhosa. Depois fui prefeito, depois fui reeleito prefeito, né? Então e aí quando você sai, aquilo que você fala não vale nada, né? Ainda mais com toda aquela onda de boato. Tudo que você fez é como se não tipo assim, que hoje você me deu a oportunidade de eu falar das coisas que eu fiz, né? Que às vezes as pessoas se preocupam tanto em falar dos problemas e de uma maneira errada e não verdadeira, e às vezes esquece tudo aquilo que nós fizemos, né? E eu falei, a gente enfrentava o problema com positividade. Não é que não existia problema, existia problema e muito, todo dia. Se eu falar para você que eu dormia cinco noites por mês, porque assim, a gente pagava o salário, chegava tempo que a gente pagava o salário do funcionário, já tinha que, você respirava 3, 4 dias, depois você já ia ter que correr atrás para tentar pagar as contas da prefeitura, mais o salário do outro mês, mais as coisas, para não parar a saúde, para não parar a educação. Então, no final das contas, era muito desgastante, né? E aí você simplesmente sai, né? Então foi muito sofrido para mim, sabe? Foi um momento depressivo grande e que eu falo, se não fosse Deus e a minha família, os meus verdadeiros amigos que, vem cá, né? E abraçar a gente e dar força, eu vou ser sincero, eu não ia conseguir ter aguentado, viu, Tiosso? É isso daí. Bom, gente, esse é Diego Denadai, ex-prefeito da cidade Americana. Nem sei se eu saí da pergunta, mas enfim, fui... Hoje respondendo aqui a verdade nua e crua no programa Olho no Olho com o Guilherme Tiosso. Um bate-papo muito interessante, eu acredito que de grande valia para muita gente, Diego, porque muita gente ouve falar, muita gente não te conhecia, muita gente que veio, né, para a cidade de Americana, ouviu falar que tinha um prefeito e aconteceu isso, aconteceu aquilo, afinal de contas, a história que a Americana passou assim no momento da sua cassação e logo depois foi motivo de mídia nacional. Foi difícil, né? A gente acabou tendo uma exposição a nível nacional. Então você ligava a televisão e se falava de Americana. Nessa situação do lixo mesmo da cidade americana, saiu no Jornal Nacional. Isso foi motivo... Você imagina para mim ver tudo isso aí e você de mãos atadas. E você saber que quando você estava lá, 2, 3 dias atrás, você tinha resolvido. E isso já estava resolvido. Aí você sai, acontece esse caos, e ainda acredito para você uma culpa que não é sua. E se tivesse seguido o decreto que nós deixamos lá, não ia ter. Então, e você ficar engasgado, porque nada daquilo que você fala, do jeito da onda de mentira, aquela avalanche de boato, nada que eu falava valia. Certo. Né? Tudo tinha uma desconfiança. Tem um amigo meu que falava assim, desculpa, Deus, Diego, quando você saiu, cara, ninguém podia nem ouvir seu nome. Hoje, a gente já quer ouvir o que aconteceu. Explica para mim. Aconteceu? Você entendeu? Explica para mim. Eu falei, você devia ter dado essa oportunidade para mim lá atrás. Deixa eu explicar. Faz 5 anos que eu quero explicar o que aconteceu e como aconteceu, sabe? Porque faz 5 anos que eu falei, você fica engasgado, Deus. Eu mesmo moro em Americana desde a minha infância, acompanhei o seu mandato, mas eu não te conhecia pessoalmente. Então, o conhecimento que eu tinha era através das mídias, através da boca das pessoas, o que as pessoas falavam. E hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer você pessoalmente e ter esse bate-papo franco, que eu acredito que você está sendo muito, muito íntegro, muito franco, falando a verdade, é o que você está transmitindo hoje. Mas agora eu tenho mais uma pergunta para você. Manda ver. E eu gostaria de saber, Diego Denadai, você ainda pretende se candidatar novamente a prefeito da cidade de Americana ou a outro cargo político? Tilson, eu gosto da política, né? Mesmo, às vezes, dentro de casa, o pessoal fala, você está louco, pô, vai começar de novo, basta sofrer o que sofreu, o que você vai fazer de novo aí? Né? Aí eu falo, não, porque primeiro é uma coisa que eu gosto. Segundo, agora, é uma questão meio de honra, sabe? Então, assim, você
foi tão atacado e tão arrebentado, tão destroçado ao longo das coisas, que fere você de um jeito que, tipo assim, poxa vida, eu falo, isso me enche de vontade, sabe? Sim. De poder ir, e queira ou não, numa campanha política, é a hora que as pessoas estão olhando, é a hora que as pessoas vão participar de um debate, muito embora 2 eleições que teve aqui, não teve muito debate, né? Pouquíssimo, Pouco né? debate, então isso é ruim para a cidade. Então eu acho assim, numa campanha é onde eu vou poder falar, onde eu vou poder ser ouvido, onde as pessoas vão me questionar, forte, fraco, não importa, é uma hora que eu tenho de poder falar a verdade. Eu sei que eles vão fazer de tudo para não me deixar ser, já estão fazendo, né? Já estão fazendo de tudo para não me deixar ser candidato, essa que é a verdade. Porque, na verdade, você acredita que eles têm medo da sua reeleição? Não é medo, assim, tipo assim, pô, nós não acabamos com esse cara? Entendi. Fizemos tudo isso aí, nós não conseguimos acabar com esse cara, sabe? Então, isso aí é o que eu sinto, às vezes, de ouvir os meus adversários aí. Hoje você poderia participar de uma campanha eleitoral? Eu acredito que sim, né? Pelas decisões do TSE. Eu sei que, tipo assim, tudo isso gera, às vezes eu falo assim, vou dar uma entrevista, daqui a pouco vai vir 50 mil processos, sim, né? Mas, enfim, eu estou sendo eu e estou falando o jeito que é, o jeito que eu penso. Eu tenho muita vontade, até porque, assim, americano tem um potencial gigantesco, sabe? A gente estava numa tocada de alegria, uma tocada de coisas positivas, sabe? De crescimento. A cidade sendo referência? Pô, nós fomos primeiro lugar no Índice Brasileiro de Desenvolvimento Urbano, que mede saúde, educação, habitação, desenvolvimento. Sim. Tem problema? Um monte, mas dava para resolver e a gente estava resolvendo. Pô, você pega lá no IDEB, e o IDEB o que é? O que o prefeito ajuda no IDEB? Nada. Na verdade, quem ajuda? São as professoras, são as pessoas que trabalham nas escolas, elas têm que estar felizes, porque elas vão passar isso para os alunos vai refletir na nota do aluno. Nós éramos o primeiro na região metropolitana de Campinas. Então, tudo isso você fala, poxa vida, não pode ser deixado de lado, sabe? Então, essas coisas faz a gente voltar a ter a vontade de poder reatar essa história e continuar essa história da cidade americana. Legal. Diego, hoje você está sem partido. Mas a Thalita Denadai é a sua irmã e ela está afiliada ao PSD. E hoje ela já está se posicionando, né, à frente como pré-candidata a prefeita aqui na cidade de Americana. Você acredita que a cidade americana pode ter uma mulher governando a partir de agora? A Americana sempre está na frente, né? Sim. Eu falo sempre que na onda de renovação, a Americana está uma eleição na frente. Sim. Na onda do não político, que é o caso que a gente está vendo hoje, a Americana está na frente. Está na frente. Então agora talvez possa voltar, né, nessa questão por conta das dificuldades, enfim, pelo jeito de um e de outro. Você tem influência nisso? Na verdade, assim, eu falo assim, é lógico que ela sabe, a Thalita sabe tudo que eu sofri. Ela passou por tudo aquilo que eu passei. As pessoas da minha casa passaram até de uma maneira pior, porque uma coisa é você, mas aquele que está do lado fala, será que ele está bem, será que ele não está? Ela passou por tudo isso. Então, acho que isso também mexe um pouco no brilho dela. Sim. Como mexe no brilho da família, sabe? Você ser injustiçado, você ser taxado de coisa que você não não é só você que fica pé da vida e engasgado, a família também. Então, acho que ela tem isso, sabe? E ela quer vir para provar e mais do que isso, sabe? É uma questão que ela me ajudou sempre na prefeitura. Ela foi secretária de promoção social. Sim. Você pega a história da Thalita, ela era voluntária na APAI. Então, ela trabalhava com as crianças ali com amor, com carinho, como voluntária. Depois ela ficou muito tempo, né, na quase 10 anos na APAI, trabalhando. As famílias que conhecem ela sabe do que eu estou falando. Depois ela foi efetivada lá na APAI. E eu tirei ela da APAI para ser nossa secretária de promoção social e ela ajudou, cara, muita gente na cidade, sabe? Então ela tem ela tem uma eu falo história que ela é a melhor contar. parte da gente, sabe? Eu falo assim, a Thalita tem todas as minhas virtudes, nenhum dos meus defeitos. Sabe assim? Então eu falo isso para todo mundo. Sim. Porque ela tem isso, sabe? Então é uma coisa que eu fico feliz quando eu vejo ela participando, ela indo, ela falando. Porque assim, eu vejo nela a possibilidade das pessoas americanas voltar a ser tratada como ser humano, com nome, com endereço, com telefone, com coração, com sentimento. Não mais como número, não mais com aquela forma ranzinza, não mais com aquela forma negativa, com aquela forma carrancuda. A cidade, eu sinto que a cidade não está aguentando mais isso, sabe? Às vezes falta espaço para as pessoas falarem, mas eu sinto que a cidade não está aguentando mais.
Então, nada melhor do que uma cidade mais humana, uma cidade verdadeira, uma cidade com amor, que trabalha as pessoas com carinho, sabe? Com gratidão, entende? Sim. Então, como você falou, tipo assim, as pessoas pagam imposto, as pessoas estão aqui, tem a vida em Americana. Então, o cara que está sentado lá na cadeira, ele tem que entender que a cadeira dele é a menos importante de toda a hierarquia da prefeitura. Se ele achar que é a mais importante, é o primeiro erro. A cadeira que ele está ali é a menos importante. Aquele que está trabalhando lá, na coleta de lixo, aquela senhora que está mexendo o arroz das crianças todo dia lá, é para esses aí que tem que ser, sabe? E a Thalita, ela tem isso aí. Ela tem esse amor pelas pessoas, essa vontade de ajudar, que é dela, independente de ser político ou não. Você perguntar para ela, deve estar ajudando muita gente sem estar ocupando cargo na cidade. Sim. E fora isso, a Thalita já foi assessora do deputado Carlos Sampaio, Sim. que é um cara que é um líder no Congresso Nacional. A Thalita trabalha na Prefeitura de Sumaré, hoje assessorando diretamente o prefeito, foi minha secretária de promoção social. Então eu vejo que ela tem preparo nessa questão administrativa, mas independente disso, isso ela monta equipe. E tem que ser equipe boa, técnica. Né? Mas mais do que isso, ela tem aquela vontade de ajudar, ela tem amor pelas pessoas. E eu acho que é isso que a Americana está precisando agora. Tá certo. Tratar as pessoas com carinho. Diego, a gente falou de pagador de impostos, né? Eu vou ler uma frase de Margaret Thatcher. Nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. Portanto, não existe dinheiro público. Existe sim apenas o dinheiro de quem paga os impostos. É isso. E sabe, Tio, uma coisa que eu falo assim, que eu sempre falava, essa frase é muito importante, porque assim, se sobrar, na minha visão, R$1 dentro de alguma conta da prefeitura, tem alguém sem remédio, tem alguém sem cirurgia, tem alguém sem a cadeira de roda, tem alguém sem passar por um exame. Então, o dinheiro da prefeitura tem que ser usado para a população. Para a população. Sabe? E especialmente nessa questão da saúde. Eu tinha do meu lado, desculpa falar, uma pessoa fantástica, que é o Dr. Semi Khalil. Sim. O Dr. Semi Khalil é aquela pessoa que pensa num cara bom. Ele é mais. Né? E é essa pessoa que fala de saúde, que está inteira e faz, sabe? Assim, então, é aquilo que a gente sempre se dedicou. Eu falo isso porque me anima, sabe? Quando você começa a falar. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar sempre conversando tal, e incentivando. Porque o dinheiro público está lá para ser utilizado para a população, né? E não penalizar a população. Se tem um que tem que ser penalizado e tem que saber a hora de entrar na frente do tiro, é o prefeito. É o prefeito. Vai ser dado um tiro. Prefeito, você é o segurança. Você tem que entrar na frente da bala. Se tomar algum processo, é você. Não pode ser a população. Sim. Entendeu? Então, como é que eu ia chegar em casa e avisar as pessoas da minha família, vou ter que fechar a creche, Sim. porque senão eu vou tomar um processo? Diego, eu tenho uma visão, que eu posso estar enganado, mas na minha humilde visão, eu acredito que um prefeito de uma cidade, ele tem que ser o pai da população, porque é isso que as pessoas esperam, é isso que a população espera, que o prefeito é o pai, é ele que vai prover a saúde, ele que vai prover o alimento, ele que vai prover a riqueza para que uma cidade siga seu caminho. Então, é essa a visão que eu tenho de um prefeito numa cidade. E às vezes ele tem que tomar a decisão, tio, que você sabe assim, você fala assim, que é o menos pior. É difícil, cara. É que nem assim, que nem você falou do pai de família, da mãe de família. Ele tem lá. Ele tem um dinheirinho reservado lá, que é para pagar a força. Sim. Entendeu? Ou então que é para ele pagar, fazer um jantar, alguma coisa assim. Na hora do vamos ver, o filho dele fica doente. Ele vai pagar a força ou ele vai comprar o remédio para o filho dele? Ele vai comprar o remédio. Era o que a gente fazia. E depois nós dá um jeitinho, passa um pouco, vai lá e paga a força. Não deixa de pagar a força. Entendeu? Aí isso é considerado muitas vezes, se for pegar o pé da letra, está errado. Se está errado, vai tomar um processo, que eu tomei. Certo. Entendeu? Aí cabe a mim ter que ficar provando, e é isso que eu tenho feito, e graças a Deus está dando certo, tenho sido absolvido em vários desses processos. Né? E agora, tio, até desculpa falar, a gente sente a população, sabe? Onde a gente vai, Diego, não sei o quê, conversa sim, e vai. Sim. Então, é assim, foi tempo duro, foi tempo difícil. Mas que ele, por si só, já mostrou muito para as pessoas aí o que aconteceu. Né? E agora cabe a mim também, cada vez mais, comprovar que eu estava certo.
Tá certo, Diego. Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Diego, gostaria novamente de agradecer, né, a sua presença. Quero deixar para você dar o seu recado final aí para quem está assistindo, né? Fique à vontade. Não, eu só agradeço você, agradeço todo mundo que está assistindo a gente. Todo aquele que tem qualquer dúvida, puxa vida, tem as nossas redes sociais, eu estou lá mais no Instagram, né? Pode mandar mensagem lá, pergunta, enfim, quiser deixar meu telefone, é o mesmo telefone quando eu era prefeito, é 19... Você não mudou nem o telefone? Nada, 19 981724545, manda o WhatsApp lá, se tem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu quero saber disso, manda mensagem para mim lá, eu vou responder, entendeu? Então, a gente tem que ser transparente, tem que colocar. Então, se você puder colocar, coloca meu telefone. Vamos colocar o telefone. porque o pessoal pode mandar mesmo mensagem. Manda, sei lá, porque, tipo assim, se for uma mensagem educada, pode ser firme, pode ser dura. Mas pode perguntar que você vai responder. Pergunta que eu vou responder, não tem nada a esconder. Entendeu? Tá, eu, mais do que ninguém, não tenho nada a esconder. Então, eu faço questão, porque é uma forma também de eu prestar conta desses últimos 5 anos que eu não consegui. Essa história do WhatsApp ajuda muito, que é fácil, você responde, é mais rápido, né? Ajuda a disseminar mentira pelo lado ruim, mas também, se usado da forma certa, ajuda a fomentar a verdade. Então eu agradeço você, desculpa, falei muito, mas falei com o coração aquilo que eu penso. Mas eu acho que isso que é o interessante, todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tinha, você acabou respondendo, e é isso que eu acredito que quem está nos assistindo estou à disposição, também se precisar vir mais vezes, se chegar pergunta que eu não respondi, estou à disposição para voltar e responder aqui também, viu, Tiosso? Tá certo, então, gente, esse foi o Olho no Olho com Guilherme Tiosso, hoje recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Diego Denadai, e contou sua história, se defendeu, né, e se justificou através dos fatos, através das mentiras, né, de que contaram, e você hoje teve a sua oportunidade, e agradeço mais uma vez, porque foram 5 anos de silêncio sem dar uma entrevista longa como essa, que nós acabamos dividindo em 3 blocos, tá? Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E fica aí para a população entender e conhecer um pouquinho de Diego Denadai. Muito obrigado, Obrigado, Diego. Tiosso. Obrigado.